Salve, salve, gente linda! Como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta a mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas, suas histórias e seus envolvimentos. E hoje eu tô aqui com um grande amigo, um mentor, eu posso dizer bem assim, porque tenho acompanhado os ensinamentos que ele tem distribuído por todo o Brasil, por toda a Europa, pela África, pelo mundo inteiro, porque ele tem uma presença muito forte através da internet, tem um posicionamento na visão também do campo político e ele expõe as suas opiniões. E para quem está no Brasil, talvez até já está aí, né, imaginando com quem que está aqui comigo, diretamente de Portugal. Porque ele saiu lá da Bahia, ele é presidente de uma grande igreja na Bahia, em um campo que tem crescido, que tem transformado vidas, mas ele não tem apenas um trabalho, eu não quero dizer só de uma forma pejorativa, né? Porque já é muito grande o trabalho que ele faz nesse campo na Bahia, especificamente falando em Camaçari, a cidade que eu praticamente fui formado na minha formação de conhecer Cristo, de servir a Cristo. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o pastor, antes de falar aqui de tudo que ele é envolvido nas suas missões, nos seus compromissos, já falar aqui do pastor Edivaldo Filho, já abri a tela aqui e dar boas-vindas para ele, né? Pastor, que honra, que satisfação. Há uns 4 anos atrás, lá em Camaçari, estivemos no Falando Sério Podcast, eu estou compartilhando um pouco da sua história. Acho que foi mais um pouco da história pessoal do que tudo que o senhor faz no seu chamado ministerial. E agora o senhor está aqui em Portugal, semeando a palavra, pregando. Tive a honra de acompanhar o senhor ali em Leiria. Infelizmente, eu não estava sabendo, não acompanhando da programação que o senhor teve também em Santarém, apesar que eu estou no grupo acompanhando tudo que a ADEF, né, tem feito aqui por Portugal. Honrar aqui o meu pastor aqui em Portugal, pastor Abraham Robson, que já esteve aqui nessa mesa também. Em breve ele vem aqui, porque ele, para contar a história dele, tudo que Deus tem feito na vida dele, tem que ser umas 10 edições do Falando Sério Podcast, mas está aqui acompanhando o senhor. E não só aqui, mas tem acompanhado o senhor aqui pela Europa, por essa estadia que o senhor está nesses momentos aqui. Como é que o senhor está? Está tudo bem? Tudo bem, uma alegria muito grande estar aqui participando deste podcast, uma alegria muito grande estar de volta à Europa, aqui em Portugal, com o meu amigo, pastor Robson, que é o presidente da ADEF. Eu estive aqui há 5 anos atrás e volto agora para este momento de comunhão, de cooperação com o trabalho do Senhor. E uma alegria chegar aqui e te encontrar. Você que morou na mesma cidade, apesar de campos eclesiásticos diferentes, mas a gente sempre se encontrava nos eventos, né, do Conselho de Pastores, nos eventos na Câmara, nos eventos da igreja, e chegar aqui em Portugal e saber que você está aqui, que você está em uma igreja séria, que você está sendo pastoreado, que você está bem com a sua família, que você está desenvolvendo o trabalho que você gosta, que você está se encaixando aqui nesse novo tempo, e isso é maravilhoso e muito bom esse tempo aqui com vocês. É um privilégio, né? Um privilégio poder recebê-lo, de tudo isso que o senhor falou que vivemos lá em Camaçari, na Bahia, nos trabalhos através do Comec e de outras atividades que eu sempre acompanhava o senhor. E hoje ver que o senhor está aí, né, nessa missão, acompanhando aqui o meu pastor em Portugal, porque somos da mesma convenção lá na Bahia, o pastor Valdomiro, que é o seu pastor e também por muitos anos foi meu pastor. Depois ele foi assumir em Salvador e ficou o pastor Cleudson. E eu, quando cheguei a Portugal, não tinha visão nem pensamento onde que eu iria congregar. E uma ligação que eu fiz ao pastor Cleudson, ele me falou, olha, tem o meu amigo, meu irmão, o pastor Abraham Robson, que ele tem umas congregações aí. E aí me passou o contato e de imediato eu liguei, falei com a esposa do pastor e estamos até hoje. Não estou talvez ainda atendendo a expectativa que o pastor talvez tenha de mim pelos trabalhos que eu era bem ativo mais lá na Bahia, que infelizmente eu não estou tão, mas Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, né? A gente não pode parar e estacionar. Eu sei que eu tenho feito também a obra, mas de uma forma diferente do que a gente fazia em termos de igreja, de congregação, de ministério. Mas tenho conversado com o pastor e eu agradeço por ele entender, por estar sempre nos dando atenção, ligando para saber como é que estamos, e é uma honra, é uma satisfação. Mas agora vamos aqui, né, falar com
com o meu querido amigo e pastor Edivaldo Filho. Só para quem não conhece o pastor, que eu acho difícil aqui desses 26 mil inscritos aqui no nosso canal, porque a grande maioria, claro, é da Bahia, é do Brasil. Mas depois que viemos aqui para Portugal, tem pessoas que temos entrevistado aí de Cabo Verde, de Portugal, do Timor-Leste, já tiveram por aqui também nesses estúdios, de Angola. Então, tem estendido aqui, graças a Deus, a nossa audiência. Então, para o pessoal entender, o pastor Edivaldo Filho, ele é presidente do Fórum de Missões Nordeste. Ele também é presidente do Conselho de Missões da Bahia, do estado da Bahia. Ele é membro de comissão de evangelismo e discipulado da CGADB, não é isso? Eu, depois dos 40 anos, eu não estou mais chegando mais como era antes, não, meu pastor. Vou começar a usar um óculos bonito como esse seu aí. E também ele é coordenador da Secretaria Nacional de Missões. E hoje ele está aqui como um amigo, mas também como meu pastor, porque agora vai ser meu pastor na mesa. Eu peço, então, permissão aqui ao pastor Robson, para o senhor, então, poder compartilhar. Porque quando eu estou compartilhando para os meus inscritos, para as pessoas que acompanham, falando sério, primeiro eu recebo a palavra aqui. Então eu quero saber do senhor. O senhor está bem, pastor? Estou muito bem. Estou cumprindo a missão nobre que Deus me confiou, que é pregar a palavra. E estou feliz com o que estou vendo Deus fazer aqui na Europa, através de um pastor, um baiano, um colega e pastores que estão sendo treinados por ele aqui na Europa. Eu publiquei algo sobre o trabalho dos jovens que eu ministrei aqui no sábado, dizendo que a ADEF na Europa é uma igreja genuinamente pentecostal. Então isso é extraordinário, porque você percebe que mesmo estando em um país, em um continente em que houve um esfriamento espiritual tão grave, que aquele lugar que incendiou o mundo, hoje tem a carência de missionários. E você vê uma igreja liderada por um pastor brasileiro que está ganhando notoriedade, que está influenciando a nação, as nações, porque eu estive na ADEF tanto em Luxemburgo, como na Bélgica, como na Alemanha, e estamos indo à Espanha, e ver o que Deus está fazendo. E na minha perspectiva, a melhor coisa do mundo é você estar no centro da vontade de Deus, fazer o que você foi chamado e não perder o amor no longo do caminho. Existem muitas pessoas que ao longo do caminho ele continua fazendo, mas ele já não faz mais com aquele amor que ele começou. Então, manter esse amor enquanto você faz é o desafio do chamado. Senão ele vai fazer por obrigação, ele vai fazer por necessidade, ele vai fazer porque não tem outra coisa a fazer, mas não é mais movido pelo amor. É o que muitos pregam e falam, né, pastor? Tem que ter o arder no coração e manter essa chama aí acesa no coração e, de fato, se colocar à disposição. O senhor falou algo interessante, né? Que a Europa é o berço do início, né, de um avivamento que aconteceu pelo mundo. Mas, por muito tempo, houve um esfriamento. Eu, ainda no Brasil, eu via muitos pregadores, muitos líderes falar da situação que estava vivendo a Europa. Mas que bom que quando eu cheguei aqui, eu cheguei num momento de, digamos assim, já estava, né, com a chama já acesa. Mas nesses últimos 2 anos que tem acontecido aqui é sobrenatural, e eu falando aqui em termos da ADEF, né? Porque tem muitos outros líderes, mas eu tenho uma aproximação e tenho acompanhado o que Deus tem feito através da vida do pastor Abraham Robson com o Ministério ADEF por toda a Europa. Ou seja, está voltando essa chama, esse desejo e o crescimento da obra de Deus aqui na Europa. É interessante porque John Stott, ele diz que o mundo, ou seja, a Ásia, a Europa, a Ásia, a América e a África foi evangelizado pela Europa. Ou seja, esses trabalhos que têm uma influência hoje no mundo saiu daqui. E olha que esse trabalho ele foi aberto pelo apóstolo São Paulo. E não foi ideia de Paulo. Ou seja, Paulo queria ir para a Ásia e o Espírito Santo impediu e disse, não, meu filho, eu quero você na Europa, porque o varão macedônio, quando chama ele, era a Europa. Quando ele chega, ele entra por Filipos.
a primeira cidade da Europa, e ele abre o trabalho em Filipos através de Lídia, através daquela jovem liberta e através do carcereiro. Então ele queria pregar o evangelho na Ásia, mas o trabalho aberto na Europa incendiou o mundo, inclusive a Assembleia de Deus no Brasil. Então, a Assembleia de Deus no Brasil é fruto do trabalho missionário de europeu. Pois é, Daniel Berg e Gunnar Ving saíram daqui da Europa, Da Suécia. Para incendiar. Né? Claro que eles Brasil. saíram diretamente de lá da América, mas a América foi o impactado. O preparo, espírito, né? Ali eles foram impactados e chamados, mas eram europeus. O pastor Gunnar Vingre era pastor aqui na Europa. E é sensacional isso. Você está vendo aí, né? O pastor, ele é um professor. Esse pastor, ele tem um profundo conhecimento. E o senhor falando disso, pastor, podemos até chamar assim de um reavivamento que está acontecendo aqui na Europa novamente. Mas o senhor tem andado aí pela África, não sei se o senhor tem ido à Ásia, mas eu tenho acompanhado que o senhor tem participado em outros países. Como que tem sido nesses últimos tempos também? Há algum lugar específico que ainda há um esfriamento espiritual que necessita também de acontecer o que está acontecendo aqui na Europa? O lugar de maior frieza espiritual no mundo hoje é a Europa. O campo missionário mais carente de missões é a Europa. E isso é algo muito interessante. Primeiro, que há um preconceito em relação a muitos lugares em relação à Europa. Então, por exemplo, a igreja brasileira tem a ideia de que missão é na África. Verdade. Porque na África está a pobreza, na África está a carência. Então, quando você fala em missão na Europa, na cabeça de alguns irmãos da igreja brasileira, é incompreensível. Como é que você vai mandar um missionário para Paris? Então, cara, Paris? E aí os inimigos da obra missionária dizem, se for missão assim, eu quero. Se for missão em Paris, eu me candidato. Um outro lugar, também do esfriamento, por causa do modernismo teológico, é a América do Norte, é os Estados Unidos, que evangelizou também uma boa parte do mundo pós-Europa. Depois da Europa, quem assumiu essa rédea foi os Estados Unidos. Quando você chega em vários países do mundo, os americanos passou por lá. Lá tem um trabalho formado pelos americanos. Eu estive em Moçambique a primeira vez, estudei a história de Moçambique. Lá tem um trabalho extraordinário feito por missionários americanos. Os missionários americanos estão na história oficial de Moçambique, porque ele tem a visão, o americano tem a ousadia, o dinheiro, e eles investiram muito ao longo do mundo na questão de missão. Com o envolvimento dos americanos na guerra, em guerras, isso tornou um americano, em alguns lugares, indesejável. Esse americano, aí vem a vez do Brasil. Então o Brasil passou a ser a bola da vez pelo tamanho da igreja, e não só isso, pela forma amável que o brasileiro é recebido em qualquer lugar do mundo. Então, eu já tive em lugares que quando o cara se identifica você como brasileiro, ele abre um sorriso, ele quer falar de futebol, ele já diz o nome Pelé. Já sente-se à vontade. Já sente Ronaldo, Kaká, Ney e tal. Eu vivi isso. E abre as portas. Eu na Ásia, lá no Timor-Leste, quando eu encontrava pessoas na rua assim, já falava, não, Neymar, o Ronaldo. Ronaldo, fenômeno, Ronaldinho. E Pelé é o nome, né? Ou seja, você chega em qualquer lugar do mundo, Pelé, ele identifica você. O Brasil tá perdendo o time. E essa é a minha preocupação, porque o caminho que a Europa trilhou para chegar ao esfriamento está sendo o mesmo caminho que o Brasil está trilhando. Igrejas preocupadas com, eu vou chamar aqui de besteiras. É bom só falar isso porque eu ia te perguntar, o que é que está motivando isso? Perdendo o foco do que é obra. Então hoje você encontra muitos pastores no Brasil que não amam missões, que são inimigos de missões, que faz tudo para prejudicar o trabalho missionário. E está preocupado como a Torre de Babel. Então cada um quer construir o seu império e nada contra. Inclusive agora eu estou num desafio de construir um grande templo, desde que isso não sacrifique a obra missionária. Porque o mais importante no reino não é prédio. O mais importante no reino é almas. Então, se para construir um prédio você sacrifica a missão, fica sem prédio, irmão, e vai ganhar almas. Fica sem prédio e vai fazer o trabalho missionário.
E se você estudar a história missiológica, a Europa cometeu esse erro. Um outro erro que a Europa cometeu foi se enclausurar na questão espiritual e esquecer da influência na questão política da sociedade. Então, quando muitos acordaram, as leis já estavam feitas, encurralando a igreja. O Brasil, nesse aspecto, acordou há um tempo atrás e tem feito a diferença em alguns casos. Tem se posicionado, tem mas se a posicionado. perseguição ainda não acabou, né? Não acabou, na verdade está começando, né? É. Está começando. Aí, nesse aspecto, ainda respondendo a tua pergunta, eu estou feliz com o que está acontecendo na África. Eu estive agora no Quênia, em um congresso mundial das Assembleias de Deus, de quase 100 nações, que estava no Quênia, e eu fiquei impactado com o que eu vi no Quênia. Igrejas, mega igrejas. Eu estive em uma igreja que é como uma catedral no Brasil, toda uma estrutura fenomenal, e o superintendente que eu conheci ali, do Quênia, ele disse, olha pastor, nós temos 33 congregações desse porte aqui, só dentro do Quênia. O senhor viu uma e ficou impressionado, eles têm 33. 33. Encontrei o superintendente da Assembleia de Deus de Gana, inclusive quando eu falei que era do Brasil, ele me deu o celular dele, me manda mensagem todo dia. O superintendente da Assembleia de Deus de Gana. Porque há esse desejo, na verdade, há uma expectativa do mundo em relação à igreja brasileira. Então, quando você fala Brasil, o sorriso, o coração, porque há essa expectativa. E aí eu percebi uma fala do pastor lá do Quênia. Nós estamos com a perspectiva de não só receber missionários, nós estamos na perspectiva de enviar missionários. Opa! Olha. Eu disse ali, a tocha está sendo passada de mão. Se o Brasil não acorda, Deus vai mudar essa tocha, porque essa tocha ainda continua na mão do Brasil. Mas se o Brasil não acordar, Deus mudará essa tocha de mão, porque Deus não fica refém de ninguém para fazer o que ele quer fazer. Se Jerusalém não quer, Deus tem Antioquia. É interessante o senhor falar sobre isso, claro que eu entendi aqui, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco mais sobre. O Brasil hoje é a nação que mais envia missionários, pastor? Por incrível que pareça, não. Agora, há missionários brasileiros em todos os lugares Sim. que você chegar. Mas nem todos foram enviados pela igreja. E é isso que eu estava, inclusive, conversando com o pastor Robson, que a gente precisa potencializar esta ideia de que o missionário não necessariamente precisa ser aquele enviado por uma igreja. É aquele enviado pelo Espírito a alguns lugares. É só você voltar à história. Como foi que as denominações protestantes chegaram ao Brasil? Não foi por enviados. Foram enviados por igrejas, mas enviados pelo Espírito. Os imigrantes que foram trabalhar. Então, esses imigrantes que foram trabalhar no Brasil, eles levaram a mensagem protestante. Ou seja, não necessariamente uma igreja que envia, inclusive a Assembleia de Deus. Ou seja, não foi a igreja de Estocolmo que enviou Daniel Berg e Gunnar Wingre. Foi o Espírito. A igreja de Estocolmo só foi reconhecer depois, e aí tal, mas não foram eles, foram o Espírito. Então você vai ver igrejas históricas pentecostais que foram fundadas no Brasil através de, eu falo a pregação, não a igreja institucional, de pessoas que foram trabalhar. Isso está acontecendo na Europa. Pessoas que estão vindo para a Europa para trabalhar, quando chega aqui, chega em determinada cidade, cadê a igreja? Cadê a igreja? Não tem igreja. E aí ele faz o quê? Começa um culto em casa. E de repente encontra um líder sério, que é outro detalhe. Muitas pessoas, por uma questão do euro, por uma questão de status, chegam e querem abrir igrejas, mas não são sérios. É aí onde se destaca a ADEF, porque é uma igreja séria, é uma igreja que tem uma visão correta do que é o evangelho, e aí essa igreja está sendo estabelecida em vários lugares. Então, o Brasil envia muitos missionários, claro. Hoje você chega nos 5 continentes da Terra, tem um missionário brasileiro, e aqui para nós, o nordestino é fenomenal, porque onde você chega tem um nordestino, porque o nordestino ele consegue, diz que o nordestino é o povo que consegue se adaptar em qualquer lugar do mundo. Então qualquer lugar do mundo tem um baiano, tem um cearense, tem um maranhense, tem um piauiense, tem um paraibano, e tá lá.
e fazendo a diferença, pregando o evangelho. Isto é fenomenal. Agora, aqui vale uma palavra para a liderança da Igreja do Brasil, e não é só assembleana. Você que recebeu de Deus o privilégio de pastorear uma grande igreja, você que recebeu de Deus o privilégio de ter recursos financeiros, cuidado para você não perder o time da oportunidade que Deus te confiou. Porque se Deus te colocou neste tempo para pastorear uma grande igreja com recurso, seja financeiro, seja humano, se Deus te colocou para ser um empresário que tem condição de manter missionário e você não está fazendo, Deus vai cobrar de você. Então esse é o tempo da nação brasileira, dos líderes entenderem: ou nós nos despertamos para fazer o que Deus nos chamou, ou Deus levantará outros para fazer o que nós não conseguimos. Isso é forte, isso é muito forte. E é interessante porque às vezes as pessoas pensam assim no contexto de missões que é apenas, né, buscar. Claro que seria importante se todos os ministérios, digamos assim, denominações, tivessem essa prioridade. Estou falando aqui, eu sou um representante e, claro, defende a bandeira da Assembleia de Deus que tem feito esse trabalho. Mas tem algumas igrejas que não se preocupam com isso. E voltando aqui à visão que o senhor falou, que muitos falam, missão só se for na África. Mas estamos falando de missão de propagar a Jesus, propagar a Cristo para as pessoas. A África a gente vê uma carência muito grande em termos do bem-estar, da fome, da dificuldade, da necessidade, e aquilo é muito, dói na nossa alma, no coração. Mas eu tive com o pastor Robson e uma equipe em Guiné-Bissau, em 2024, agora ano passado, e eu percebi que lá eles são mais crentes que eu. Eu via crianças adorando ao Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo, né, ali aquela que eu falei, Jesus, eu não sou crente, porque eu, para adorar assim, às vezes por alguns momentos eu fico dizendo, meu Deus, eu quero voltar novamente a ter, né, esse desejo, essa alma, esse modo de adorar. E quando vem aqui, voltando para o que o senhor falou da questão aqui da Europa, eu converso com algumas pessoas no meu dia a dia, pastor, e eu pergunto se eles acreditam em Deus, eles não têm conhecimento de quem é Deus. Fala em Jesus, eles têm Jesus como um contexto histórico de um homem que foi um revolucionário qualquer. Então eles não têm esse entendimento que Jesus verdadeiramente é o caminho, a verdade e a vida que leva o homem para a vida eterna. Então, aí eu volto ao que o senhor estava falando, né? Da visão de muitos líderes que pensam que missão deve ser feita apenas na África e aqui a Europa não, porque aqui a Europa não precisa, aqui quer fazer missões para quê? Para estar lá em Paris, para estar em grandes cidades? Não, mas eu creio que a visão da missão é levar Jesus às pessoas aonde elas estiverem, ou no campo, ou nas grandes metrópoles, mas levar as pessoas. Eu digo sempre duas coisas. Eu digo que todo pastor deveria pelo menos ir uma vez na África. Eu digo isso no Brasil, na Bahia. Todo pastor deveria pelo menos ir uma vez na África. Porque na África a gente aprende 3 coisas que só o africano sabe fazer com excelência. Primeiro, adorar. Ninguém adora como o africano. Porque o africano ele está com a barriga vazia e ele consegue fazer um culto de 8 horas ininterrupta e ele adora 8 horas no mesmo fervor. Os cultos das igrejas no Brasil, no Ocidente, é 2 horas de relógio e no final das 2 horas está todo mundo cansado. E olhando para o relógio. Que se o pregador não tiver cheio de Deus, ele perde a graça de Deus e o povo vai embora. Então, primeira coisa, ninguém adora como o africano. Então, quem vai na África aprende a adorar. A primeira vez que eu fui em Moçambique é surreal. Eu marquei de visitar uma aldeia, meio-dia, cheguei 2 horas da tarde. Eles foram me receber na estrada e eles cantaram 2 horas sem parar. E o missionário disse, pastor, aqui a gente tem que mandar ele parar, porque senão eles não vão parar, vão cantar até a noite. Então a primeira coisa, a adoração. Segunda coisa que o africano nos ensina, que nenhum outro lugar faz como o africano, ofertar. O africano, além dele ter o prazer de ofertar, ele oferta com alegria. Ou seja, o momento da oferta na África é o momento mais feliz do culto. É impressionante. E no Brasil, o ofertório, por mais habilidade que o pastor tenha de falar, em alguns lugares é o horário mais triste do culto.
O horário mais triste do culto é o momento do ofertório. O crente está alegre no louvor, está alegre na palavra. Começou o ofertório, um demônio se manifesta. Ele fica triste, ele fica possuído. Eu costumo dizer, olha, irmão, quando você vê uma moeda que você achou, veio limpar a igreja, achou uma moeda, é que tem gente que ele dá uma moeda com tanta pena que a moeda fura a salva e cai no chão e ele pega a moeda depois ou então esquece lá. De pena. Já o africano não. A terceira coisa, ninguém respeita pastor mais do que o africano. Na cabeça do africano, o pastor é o pai. Então a palavra do pastor é meu pai. Meu pai falou. Então, vê se um missionário africano ele quer voltar. Um missionário que foi para a África, ele quer voltar. Ele quer morrer lá. Então não tem estrutura, não tem infraestrutura. Em muitos lugares a malária ainda mata. Às vezes a população, uma boa parte está com AIDS, mas o missionário não quer sair. Por quê? Ele te honra de uma forma fenomenal. Porque na África ainda está em prática aquilo que Paulo ordenou à igreja de Coríntios. Se você receber um bem espiritual, retribua com alguma coisa material. Então o africano é o seguinte, você pregou? Pregou. Deus usou você? Usou. Eu tenho que te retribuir. Eu tenho que te retribuir de alguma forma de coisa material. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Se você recebeu algo espiritual da parte de alguém, biblicamente você deve agradecer com alguma coisa material que você tenha. Isso é bíblico. Foi aí onde os treiteiros se aproveitou e a igreja, para combater os treiteiros, eliminou essa doutrina bíblica. Por exemplo, eu fui pregar a primeira vez, terminei de pregar, o pastor disse, agora pastor, o senhor vai ali para frente que os irmãos vão vir trazer uma oferta. Eu digo, não, oferta? Como assim? O povo não tem nem o que... Não, pastor, por favor, desça. E aí o missionário ainda disse para mim, pastor, o senhor pode não levar, porque não tem como trazer porco, galinha, mandioca e tal, porque é o que eles vão dar, mas o senhor entrega para a missão, mas o senhor tem que receber, porque senão eles entendem que o senhor está sendo deselegante e que o senhor não está valorizando o que ele está fazendo. Então eu fiquei ali e aqueles irmãos vêm numa alegria, um sorriso de orelha a orelha, dando cambalhota para entregar uma oferta ao homem que trouxe uma palavra de Deus para eles. Isso é fenomenal. Então, a África nos ensina isso. Agora, sobre o preconceito da Europa, é terrível, porque assim como existe o preconceito com os pobres, existe o preconceito com os ricos. Então é como se o evangelho é para os pobres. Tanto é verdade que alguns irmãos, ao sair do Brasil, eles não sabem pregar o evangelho genuíno, eles sabem pegar o evangelho social. Então, para alguns missionários, ele vem pregar o evangelho. Então, qual é a isca que ele usa? Sopão, com as crianças, Deus vai abrir a porta, Deus vai te dar um emprego. Quando ele chega em países de primeiro mundo, para alcançar aquela pessoa que tem uma Ferrari na garagem, e que tem tudo, que tem carro, que tem tudo, só não tem paz, ele não sabe pregar, ele não tem estratégia para alcançar aquela pessoa. Porque a estratégia que ele tem é para quem está precisando de questões financeiras. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui na Europa, eu caí na besteira de tirar uma foto em um dos jardins ali em Bilbao, na Espanha, e aí eu publiquei essa foto. Pronto, eu apanhei por causa dessa foto, que até para a rádio essa foto foi. Porque... Eu lembro disso. Lembra? Na verdade que eu acompanhei os comentários, inclusive eu repreendi alguns colegas, infelizmente. Eu falei, o pastor não tem vida? Você acha que o pastor ele tem que morar dentro da igreja, ele é 24 horas por dia pregando, ou está pregando no púlpito, ou está na Bíblia o tempo todo, não tem vida? É porque na cabeça de algumas pessoas, porque naquele momento eu estava defendendo que a igreja fosse aberta no momento da pandemia, porque alguns governantes inescrupulosos, esquerdopata e preconceituosos com a igreja, estavam colocando a igreja no mesmo nível de um bar. Fecha um bar, fecha uma igreja, fecha um prostíbulo, fecha uma igreja, fecha não sei o que, fecha a igreja. Não, a igreja está em outro nível. E o senhor virou alvo. Virei alvo. Então a igreja precisava estar aberta, porque a igreja fez na pandemia o que nenhuma outra instituição fez. Gente querendo se matar, quem é que atendia? A igreja. Gente desesperado, gente precisando de oração, gente precisando de... Então eu briguei com isso. E aí o que foi que aconteceu? Um jornalista inescrupuloso recebeu um áudio e ele tentou associar o seguinte: esse pastor quer que a igreja esteja aberta para os irmãos dar o dízimo para ele ir para a Europa. Olha o preconceito. Quer dizer, mas não isso sabendo... não é preconceito, isso é uma narrativa de fato, né, já maliciosa. E não sabendo que uma igreja organizada, ela não precisa que o crente, que o fiel vá para a igreja para ser dizimista, para ser fiel. Ele é fiel, ele faz a transferência, ele faz o pix dele, ele é fiel ao Senhor. Quando, na verdade, havia uma narrativa e há um preconceito muito grande ainda contra a igreja. Então, muita gente é como se fosse assim, o rico da Espanha, o milionário da Inglaterra... Não, a gente tem que pregar o evangelho para o pobre. Não, o evangelho tem que ser pregado para o pobre
O evangelho tem que ser pregado para o rico, o evangelho tem que ser pregado para o intelectual, o evangelho tem que ser pregado para o leigo, o evangelho tem que ser pregado para quem está na zona urbana, na zona rural, na periferia e nos palácios. É aí onde David Ngelsho dá um show de estratégia evangelística. Ele chega no centro de Seul e ele consegue pegar aqueles prédios de 5 estrelas e ele consegue botar um missionário ali dentro. Aluga um apartamento daquele, mobília, coloca o missionário no mesmo nível daqueles moradores e diz para ele, tua função é pregar o evangelho e ganhar esse prédio. Porque tu vai ganhar o prédio não como um missionário, mas como um vizinho. E depois você canaliza eles para a igreja. Isso é estratégia. Mas na cabeça de algumas pessoas, missão, você tem que estar num lugar que as pessoas não têm o que comer, não têm o que trabalhar, aí o evangelho chega. Aí a gente transforma o evangelho em só evangelho social. E isso é um perigo. Sensacional. Voltando a falar aqui, o senhor falou aqui da qualidade de um africano, e o senhor falou de alguns aproveitadores que tirou dessa alegria, desse desejo de entregar ali no altar, de ofertar para aquele que ministra. E a pergunta é, o senhor acha que esse esfriamento no Brasil não se deu por virtude disso, de alguns se apoderar dessa virtude das pessoas de forma fiel, tá entregando e outros tá ali usurpando e até tirando da obra e levando para os seus bens próprios, para suas vontades, seus desejos? Tem a ver com os dois lados da moeda. Tem a ver com o esperto e tem a ver com o que quer combater o esperto com a ferramenta errada, com a estratégia errada. Dá desculpas. Então tem aquele que vai chamar Elias de aproveitador por dizer à mulher, faça primeiro o bolo para mim. Que é isso? A mulher tá para morrer? Chega um profeta de Deus dizendo, faça primeiro o meu, e ela. E aí você vai ver um bocado de gente. Como é que orienta uma pessoa a ser dizimista se ela tá com dinheiro só para pagar a luz? Isso é esperteza. Então, o mesmo mal que o esperto faz em utilizar um texto para se locupletar de algum benefício, o que combate o que é bíblico com a ideia de dó da pessoa, está fazendo o mesmo mal. Eu costumo dizer que miraram a idolatria e acertaram a honra. Então, para combater a idolatria, acertou a honra. Honrar um homem de Deus é bíblico. Receber um profeta como profeta é bíblico. Receber um homem de Deus com honras, com dupla honra. A Bíblia diz que aqueles que trabalham entre vós devem ser tratados com dupla honra. Isso é o que a Bíblia diz. Aí alguns dizem, não, isso é idolatria. Ninguém é nada. Essas palavras, ninguém é nada. Tudo é Jesus. Não é bíblico. Tudo é Jesus. Mas existem homens que têm uma unção que deve ser recebido com honra, com respeito. Tem gente que no céu vai receber recompensa de profeta sem nunca ter sido profeta, mas recebeu um profeta como profeta na sua casa. Então, o esperto se valeu da teologia da prosperidade para enganar, e o radical se valeu. É como se você desse o remédio com a dose muito forte e matou o paciente. Por quê? O que é que diferencia o veneno do remédio? É a dose. Então, se eu dou uma dose que você não pode usar fé e que você não pode ser generoso por causa do malandro, eu estou dando uma dose a mais. Então, eu vou ver o malandro e o homem de Deus no mesmo nível. E não pode. Existe o malandro, mas existe o homem de Deus. Existe o falso profeta, mas existe o profeta de Deus. Existe alguém que tem que ser combatido, mas tem que ter alguém que tem que ser respeitado. E a igreja tem que ter maturidade bíblica para saber diferenciar. Aqui é um homem de Deus, aqui é um malandro. Porque esse versículo não está sendo utilizado. Agora, olhe bem. Na época da Copa do Mundo, eu fui responsável pelo AD Copa, na Bahia. Então, eu que fiquei na responsabilidade, pastor Valdomiro, nosso presidente, me colocou no comando da evangelização na Copa do Mundo na Bahia. Então, nós preparamos uma equipe para o aeroporto, para a rodoviária, para o porto e para a Fonte Nova. Então, tinha uma equipe para alcançar essas pessoas e evangelizar e receber esses turistas. A FIFA criou o maior problema para poder a igreja ter um evangelismo, porque eles têm a ideia de que é religião, não sei o que, ppp. Ok, mas a gente conseguiu furar o bloqueio e conseguia ficar ali aos arredores da Fonte Nova, não podia entrar, mas podia estar ali e pregar o evangelho. Na área pública. Na área pública, mesmo assim com dificuldade. Uhum. Mas a gente tinha um folheto bilíngue, tinha equipe. Teve um jogo, olha o que alguns países têm, como a visão que eles têm.
desse versículo de forma pela religião deles. O país estava jogando contra o Brasil. Não gravei o nome. Estava gravando. Estava jogando. Aí a gente evangelizou as pessoas dessa nação. Quando a gente terminou de evangelizar, não foi eu, a equipe evangelizou, eles pegaram 4 ingressos do jogo do dia e disse, não, a gente não pode ouvir o que ouviu sem retribuir vocês com alguma coisa. Aqui, 4 ingressos. Aí o pessoal me ligou, pastor, a gente pregou o evangelho aqui e o pessoal deu 4 ingressos do jogo. E a gente ficou desconcertado, porque como a gente... E aí eles disseram, lá na minha nação, a gente não ouve uma coisa boa, não ouve uma coisa que nos beneficia, sem retribuir isso. Tá aqui os 4 ingressos. Eu digo, rapaz, é Deus. Pega os 4 ingressos, entra dentro do estádio, e em um momento estratégico, abre a placa em inglês. Abre a placa em inglês de evangelismo, dentro do estádio. E a gente conseguiu fazer isso através da generosidade dessas pessoas. Quantas pessoas foram abençoadas por ser generosos com um homem de Deus? A Bíblia diz, aquele que dá semente ao que semeia. Quantas pessoas foram honradas? Morivaldo, não existe um segredo de prosperidade maior do que fidelidade a Deus e investimento em missões. Não existe. Você pode estar ouvindo aí agora, assistindo. Você pode ter investimento em Bitcoin, moeda, você pode ter investimento aonde for. Nada vai te dar um rendimento, um resultado mais extraordinário do que você ser fiel a Deus, no seu dízimo, na sua oferta, que é bíblico. Tem uma discussão aí de gente que não conhece Bíblia, dizendo que dízimo é da época da lei, porque não conhece Bíblia. Analfabetos de Bíblia querendo discutir Bíblia. Ser fiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta, porque dízimo é você devolver o que não é seu. Oferta é você dar do que é seu. Tem gente que é fiel no dízimo, não é fiel na oferta. E a Bíblia trata a infidelidade tanto no dízimo como na oferta. Porque o dízimo eu estou devolvendo, isso aqui não é meu. Está aqui, Senhor, tua parte. E a oferta do que é meu, eu voluntariamente decido quando eu vou dar. O dízimo está estabelecido, é 10%. Não é 9%, não é 5%, não é 4%, é 10%. Já a oferta pode ser 50%, 5%, 2%, 30%, porque isso aqui é cada um contribua conforme propôs no coração. Agora tem o segundo fato que faz uma igreja prosperar e uma pessoa prosperar. Invista em missões. Eu digo no meu livro de missões, O Segredo da Obra Missionária, se todo crente desse 10% do seu dízimo, desse a oferta e investisse 10% da sua renda na obra missionária, você estaria em outro nível. Se cada pastor fizesse isso, pegasse uma parte da renda, 10% da renda da minha igreja, vai ser exclusiva para a missão transcultural ou missão regional. Depois ele vai aumentando para 20%, porque não falta. A matemática de Deus é assim, você não guarda para ter, você dá e nunca falta, porque a mulher deu o bolo ao profeta, e quando ela ia na panela tinha farinha, e quando ela ia na botija tinha azeite. A Bíblia diz, é dando que se recebe. Forte isso aí. Voltando ainda a falar da África, e a questão da fé, né, dos africanos, e conversando, inclusive, com um que estava conduzindo o carro lá conosco, e eu percebendo o que ele estava falando, ele era um homem que ele se diz cristão, mas a gente percebia que ele não era um praticante ali, né, de uma igreja e tal, mas ele cristão, ele crê em Deus, crê em Jesus, e a gente começou a falar, né, da África, o que é que tinha lá em Guiné-Bissau e tudo. Ele falou pra gente, aqui tem tudo, aqui não falta nada. E aí foi a questão da fé. Eu falei, meu Deus, ele deve estar falando pela fé, mas é pela vivência, porque eu olhava e não via de fato nada. Claro que tinha um contraste ali bem dolorido da gente ver. Pessoas em mansões, pessoas em carro de luxo, mas a gente via também pessoas que estavam vendendo ali 4 bananas, talvez para comprar um pão. Estava vendendo ali 2 batatas na cabeça, porque eu que estava observando pessoas que estavam negociando ali, às vezes, algo que tinha ali para comer, mas queria comer algo diferente, então estava vendendo aquele alimento ali para comprar outro, ou então para uma necessidade de um remédio, eu não sei. Então a gente via que havia uma escassez ali, e que há de fato uma escassez ali. Mas se você vai conversar com ele, ele fala, aqui não falta nada, nós temos tudo. E eu achei isso impressionante. E quer ver uma coisa? Você chega aqui na Europa, quantas pessoas são dominadas pela depressão? Quantas pessoas se suicidam? Nesses países aqui de PIB superior,
pessoas extraordinárias vivendo em mansão, se suicidando, jogando-se de ponte. É tanto que grandes cidades do mundo hoje, onde tem uma ponte, onde tem um precipício, onde tem uma coisa, eles estão botando tela e proteção porque as pessoas se jogam. As pessoas vão lá se jogar. Você encontra pessoas que têm tudo, andando numa Ferrari, cara triste, morando numa mansão, cara triste. Me mostra um africano que mora numa aldeia daquela triste, sorrindo. Por quê? Porque a coisa mais importante que um homem pode ter não é o material, é a paz interior, é saber valorizar o que tem, é saber agradecer pelo que tem, não ficar triste pelo que não tem. Eu estive numa aldeia, eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida, de gente que vive em uma casa que não tem nada. Porque, por exemplo, no Brasil, eu faço trabalho, a igreja que eu sou pastor tem em lugares pobres, mas você chega ali, tem a casinha, tem uma televisãozinha velha, com um bombril na antena. Pra pegar o sinal. Entendeu? Tem uma geladeira amarrada de elástico, mas tem um sofá que você senta, as pernas levanta pra você levantar em uma luta, um tamboretezinho, uma caminha, que às vezes é problema, mas tem. Eu tive em aldeia que não tem nada. E uma africana disse pra mim, pastor, eu vou te mostrar minha casa. E eu entrei na casa, eu tive que entrar abaixado, porque não tinha como entrar em pé. E quando eu entrei, a casa não tinha nada. Era chão batido, coberta de palha, feita de palha. Não tinha um tamborete, não tinha um fogão. Eu nunca vi uma pessoa morar numa casa sem nada, nada. Quando tem muito, tem uma esteira. E a menina com um sorriso, de orelha a orelha, dizendo, eu vou te mostrar, pastor, a minha casa, a casa que Deus me deu. Quer dizer, hoje você vê pessoas que têm uma casa, ele tem a comida, mas ele come mal, a comida faz mal, porque ele está preocupado, porque amanhã não tem. E você chega ali e encontra pessoas que não têm nem para hoje nem para amanhã, mas consegue agradecer, porque ele consegue entender, minha vida é mais importante do que os bens. E eu consigo agradecer a Deus pelo que eu tenho, que é o bem mais precioso que é a minha vida. Isso é interessante. Eu vivi isso lá no Timor-Leste. Eu fui numa região lá de Manatuto, mandar um abraço aqui ao pastor Newton, um missionário de Deus lá do Brasil, que está já há 22 anos lá em Timor. E eu tive aprendendo muito de missões. Minha primeira viagem internacional assim, em missões foi no Timor. E eu entrei numa casa de um casal de jovens. Eles eram bem jovens e o pastor Newton foi conversar com ele, porque ele era professor de inglês no instituto que o pastor Newton fazia missões lá. E ele não podia ir porque a família da mulher dele disse que se ele fosse para lá, que ele tinha que devolver a esposa para a família, porque ele estava indo para lá porque lá tinha evangelismo, tinha culto, tinha palavra. Eles não queriam que ele tivesse lá, porque se ele continuasse lá, eles iam requerer a esposa de volta. E ele lá dizendo, pastor, não tenho condição de ir, eu não posso ir, eu tenho que viver aqui. E entramos na casa dele, uma casa que não é palha, igual lá no Brasil, palha de curi, era parecido com palha. E na casa dele eu olhei e não tinha nada, nos quartos, no vão assim na frente, tinha 2 quartos e um vão na frente, e atrás assim uma cozinha que era no chão, que era um fogo assim no chão, e eu vi apenas uma panela de barro e mais nada ali naquele lugar. E por dentro da casa estava passando ali 2 porquinhos ali, que estavam o porco andando pela casa, e também os cachorros ali pela casa. E eu fiquei ali olhando e observando aquela situação. E ele recusando de voltar, de estar lá no instituto, onde tinha tudo lá, e ele estava preso nessa situação do relacionamento, porque a família estava ameaçando de tomar a esposa, porque ele não podia lá para servir Jesus. Aquilo ali me cortou o coração, porque era o desejo dele de estar junto lá com os outros jovens, ensinando e tendo recurso e tendo ajuda ali do instituto, mas ele estava preso no relacionamento e preso na crença da família da esposa dele ali. Ou seja, ele estava passando dificuldades por causa do preconceito, de uma fé distorcida, de uma situação que foi lamentável e triste. E ficamos lá mais de 1 hora, e o pastor Newton conversando com ele, e não conseguiu reverter para que ele pudesse voltar. O senhor tem encontrado alguma situação como essa de pessoas que têm sido impedidas de servir a Jesus? Em muitos lugares. Eu estive no Egito e eu encontrei aos pés do Monte Sinai um beduíno convertido, mas oculto. Por quê? Porque no Egito, se a pessoa declarar que é cristão, ele tem que mudar o documento. Porque lá não é uma questão de levantar a mão e dizer, agora eu sou crente. No documento dele tem a religião dele. Então ele vai, quando ele nasce, ele é muçulmano. É a família dele, tá lá, muçulmano. Então a lei dá o direito. A lei dá o direito
Você pode mudar. Então você aceitou a Cristo, você vai ter que ir no cartório, lá na autoridade, e dizer, agora eu quero mudar, bote aí cristão. Eu agora sigo o cristianismo. Beleza? Ótimo. Porém, quando ele sai dali, ele já vai ter problema de matricular o filho. Ele já vai ter problema de ser atendido num posto de saúde. Ele já está demitido. Ele já não tem condição mais de ser nada. Então, tem alguns lugares do mundo que as pessoas ou se arrisca e vai perder tudo e vai viver como os irmãos primitivos lá nas catacumbas de Roma, na cidade subterrânea, e morriam lá, ou eles vão ser como Nicodemos, ou eles vão ser como José de Arimateia, ou eles vão ser como aqueles discípulos ocultos de Jesus. Jesus também tinha discípulo oculto. Jesus tinha membro do Sinédrio que cria nele. E que foi manifestado isso na crucificação. Então tem gente que não entende. Aí o missionário disse para mim, o senhor tá vendo esse beduíno aqui? Ele é cristão. Aí começou a conversar com ele. Só que ele é cristão oculto, ele não pode dizer, senão ele perde tudo. E a fé dele ainda não tá nesse nível dele dizer, eu vou perder tudo por amor. Mas eu confesso a Cristo como Salvador e eu falo de Jesus. Então existem lugares que as pessoas têm que pagar com a sua vida. Existem lugares, por exemplo, na África, tem países hoje que igrejas estão sendo incendiadas. Pastores estão mortos. Né? Ou seja, há uma perseguição muito grande. Países da América Latina já tem perseguição velada ao cristianismo. Então, há lugares hoje terríveis. Agora, quando você vai para a Constituição de qualquer nação, por causa da ONU, por causa de tal, tá lá, é livre. Só que aí você tem uma série de situações que impede a pessoa. Por exemplo, eu tenho um missionário na Ásia que eu não posso dizer aonde ele está. Eu não posso dizer o país que ele está. E ele está fazendo um trabalho de tradução da Bíblia. Mas se eu disser onde ele está, ele tem problema. Então tem missionários hoje que você recebe que você tem que desligar a transmissão ao vivo para ele poder falar algumas coisas. Senão a internet hoje tem um aspecto que ele está falando ali, alguém já faz um apanhado e quando ele chega ele tem problema. Isso é uma realidade, que eu entrevistei um missionário lá na Indonésia, que ele não pôde falar qual província que ele estava. Não pode. Porque ele também está fazendo esse trabalho também de tradução da Bíblia lá. E ele já teve, né, momentos de medo e de ameaça de alguns. Então ele está trabalhando lá camuflado. E ele fez essa entrevista comigo de forma remota, eu ainda estava no Brasil, e ele falou, Morivaldo, eu estou na Indonésia, mas eu não posso revelar qual a província que eu estou. Tem uns que não pode dizer nem o país, eu estou na Ásia. Né? Para você ter ideia, tem lugares do mundo hoje, como a Coreia do Norte, que você portar um exemplar da Bíblia Sagrada, você está com um problema sério. Então, por exemplo, teve um americano que foi na Coreia do Norte, chegou num restaurante, ele foi no banheiro e esqueceu a Bíblia. Ele foi deportado. Porque a Coreia do Norte você tá com a Bíblia na mão, um exemplar da Bíblia, é como no Brasil, em lugares que você tá aportando uma droga. É algo ilegal. Você vai ser preso. Então, nós temos essa dificuldade. Eu fico vendo gente dizendo, porque a gente tem que defender quem é perseguido. Para que um povo mais perseguido do que o cristão? No Brasil mesmo, você aceita Jesus. No outro dia tem alguém dizendo o quê? Que você é bestalhado, que você vai dar dinheiro a pastor, começa a dar aleluia, começa a dar glória a Deus, te pirraçar. Às vezes você perde o emprego. São 2000 anos de perseguição. 2000 anos. Né? E houve uma estratégia no aspecto assim, a gente tem que divulgar uma série de coisas negativas a respeito desse povo para esse povo não crescer. No Brasil foi assim. Só que ninguém segura a igreja. Eu comparo a igreja como água. A igreja é igual uma água, ela vem descendo uma rua. Se você botar aqui um empecilho, a água é interessante, a água não fica brigando com o empecilho, ela contorna o empecilho e segue o caminho dela. Mas se o empecilho fechar tudo, ela para, mas ela não fica parada. Ela vai infiltrando, ela vai infiltrando, ela vai infiltrando, ela vai infiltrando, a ponto dela tirar o empecilho. Agora, a água que passa pacífica, quando ela é represada, ela agora leva o que tiver na frente. Ninguém segura a igreja. Quando eu vejo alguém querendo perseguir a igreja, eu digo, amigo, vai estudar a história de Roma. Para que um cara mais megalomaníaco e mais sanguinário do que Nero? Cadê Nero? O cara conseguiu matar o apóstolo dos gentios, pensando que a tocha era Paulo. Eu estava pregando em Rondônia e eu estava falando aquele texto quando Paulo diz assim, ô Timóteo, desperta o dom que é em ti. Paulo estava na antessala do martírio. E Nero e o Império Romano estavam dizendo, vamos matar ele, porque ele é a tocha. E Paulo dizendo, a tocha não é eu, bestalhado, a tocha é o evangelho. Ô Timóteo, eu vou passar a tocha para você, porque eu estou indo, mas o evangelho continua. Sensacional.
Isso é forte, né? E falando ainda nessa questão de pessoas que se dispõem a fazer missões nesses países que ainda há perseguição e não há, de fato, assim, uma liberalidade para pregar o evangelho, eu tive em Bali, também na Indonésia. E eu conversando com um pastor, encontrei ele em um casamento, e eu perguntando como que era a questão de missões lá. E ele me falou uma questão de lei, que há uma lei no país que proíbe converter alguém. Se alguém pegar e declarar, não, eu fui na casa lá do pastor Edivaldo e ele pregou para mim e agora eu era do hinduísmo, agora não sou mais, agora eu sou cristão. O senhor pode responder por isso. Sim. O senhor pode responder criminalmente por isso. E eu falei, meu Deus, que situação. Eu conheci uma missionária lá no Timor, que ela estava em Hanoi. E ela estava lá em Hanoi, ela é carioca, lá do Rio de Janeiro, e ela estava em Hanoi, sem entender nada de futebol, e ela estava como professora de futebol em um clube de futebol para adolescentes. Mas ela estava lá especificamente para pregar o evangelho, mas de forma bem cuidadosa para não ser descoberta. Porque até então ela estava lá como uma pessoa voluntária, professora de futebol. Ela disse, Morivaldo, eu não sei nem pegar numa bola, mas eu tinha que estudar, tinha que fazer alguma forma de me demonstrar que eu gosto, porque eu tinha que estar lá para falar de Jesus para esses adolescentes. E não se engane, não é só países hinduístas, muçulmanos que tem esse problema. Todo governo de viés esquerdista, ele tem uma ideia de dificultar a pregação do evangelho. Não mudando claramente, está proibido pregar o evangelho aqui. Não, senhor. Por exemplo, o governo da Bahia fez um post dizendo, é intolerância religiosa dizer para alguém Jesus te ama. Porque aquela pessoa pode não acreditar em Jesus. Já chegou a esse ponto já na Bahia? Já chegou a esse ponto. Aí a gente falou, todo mundo posicionou, ele foi lá e apagou aquilo do Instagram. Mas eu tenho print. Eu tenho print do Instagram do governo do estado. Quer dizer, o que é que o governo do estado quer dizer? O que é que eu vou dizer de Jesus para alguém? Ele não está lá para isso. Mas é a ideia. É como se dissesse assim, ó, você pode ser crente, mas não fale de Jesus para ninguém. Você tem seu Jesus, o outro tem ali e acabou. E não tem como você ser um cristão e você não ser proselitista, você não falar para os outros. Porque a mensagem do dono, do criador do cristianismo é essa. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. E isso é o cerne do cristianismo, pregar o evangelho. É tanto que as últimas palavras de Jesus é: ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas já há decretos, já há insinuações, como se assim, não pregue, meu irmão. Sem falar em querer mudar algumas partes escritas da Bíblia. Sim. Que justamente quer tirar essa parte, né, de pregar. É como, por exemplo, no Egito. Condenar algumas coisas. No Egito, onde é que estão os irmãos? No lixão. No lixão da cidade. O camarada chegou e disse, vocês querem ser cristão? Quer. Só tem um lugar para vocês construir a igreja. Onde é? No lixão. Você chega lá, uma grande igreja, gente lá. Mas aonde? No lixão da cidade. É como se fosse assim, pronto, você pode ser, agora lá. Você não pode ser no meio dos outros, você não pode ser em um bairro interessante, você não pode ser em um lugar. É tanto que eu tô para conhecer essa igreja, que é uma igreja no lixão do Egito, que eu já tenho informações de como é o trabalho, e eles estão lá no lixão. É o único lugar que sobrou. Como se assim, tá bom, você quer ser crente? Não tem como acabar com você? Fique lá no lugar. Quem é que vai querer dar alta e ir para um lixão para congregar num mau cheiro terrível daquele? Mas lá tem uma multidão, porque ninguém segura a igreja. É só você olhar a União Soviética, é só você olhar a janela 10x40. Hoje, na verdade, não é janela 10x40 mais, hoje já é a janela verde, hoje já é a janela 9x14, porque a janela 10x40 quase toda o cinturão de ferro foi quebrado. Quase toda. Eu tive conversa com um missionário que tem crente dentro da Coreia do Norte, tem igreja dentro da Coreia do Norte, tem gente do serviço secreto, crente convertido ao evangelho, não pode dizer, mas já foi impactado pelo evangelho. Ninguém segura a igreja. Agora a janela verde é onde estão as matas, então tem muitos lugares que não têm acesso ao evangelho, e a janela 9x14, que é de 9 a 14 anos, que hoje é um grupo que está sendo cooptado pelas coisas do mal, e às vezes a forma que está sendo pregado o evangelho
Não chega para essa galera de Nova Pocatuzi. Essa janela verde que o senhor fala, tipo, digamos assim, as etnias indígenas ainda tem algumas aldeias no Brasil que ainda não foram evangelizadas, como também existe também algumas outras etnias, algumas aldeias na África e em outros países que também ainda não foram evangelizadas? Também, mas existe povos em lugares muito de difícil acesso. Remoto. Nas matas, nas florestas, em que o evangelho, como houve uma migração do interior para as cidades, e aí surgem as favelas, esse movimento social, que o pessoal tem esse êxodo, né, que sai da zona rural para vir para a grande cidade, e as cidades não estavam preparadas, e eles se amontoam, né, como tem no Brasil, as favelas e tal. Existe hoje lugares de difícil acesso, que as pessoas vivem ali, naquela comodidade, e ninguém está chegando lá. Eles não têm acesso à internet, não têm acesso à televisão, ou com muita dificuldade. E cadê a estratégia para alcançar essas pessoas? E hoje ainda tem uma dificuldade nas grandes cidades, por exemplo, no Brasil, os condomínios. Os condomínios, como é que entra num condomínio daquele para pregar? Porque se o condomínio você não pode abrir igreja, você não pode fazer evangelismo pessoal e nem evangelismo em massa. Então hoje nas grandes cidades você tem condomínios como povos não alcançados. Você não pode entrar lá. Você tem que ter uma estratégia. Aí eu criei uma estratégia agora, PML, Projeto Missão no Lar. O que é que eu faço? Eu treino uma pessoa que mora dentro do condomínio, ele abre a porta da casa dele e eu faço um culto na modalidade de uma reunião que ele que convida os vizinhos. E eu treino um líder para ir lá fazer aquele culto no aspecto social, ali de uma palavra, e nessa estratégia nós ganhamos agora gente de tudo quanto é classe social, para você ver. Ou seja, o cara tá achando, a igreja aqui não entra, eu já tô dentro bestalhado, lá pregando o evangelho agora de uma outra estratégia, de uma outra forma. Sensacional, parabéns, porque eu não quero aqui fazer comparações, mas é um modelo que eu tinha acompanhado bastante, de um outro formato de ensino da palavra, que era as células. Sim. E eu olhava isso e eu via, a Assembleia de Deus poderia adotar essa medida, porque eu morava em condomínio em Camaçari, e eu via muitos que participavam de outras denominações que faziam em suas casas as células, e lá estava sendo pregado o evangelho, e as pessoas tinham dificuldade de vir de fora e adentrar o condomínio, mas lá eram moradores compartilhando da palavra. O problema da célula foi o estigma que foi criado com as heresias do Sim, G12. É verdade. Então o G12, ele criou, eles pegaram aquele modelo ali do G12, depois do M12, e tem uma série de coisas ali que vai de encontro com a palavra de Deus. A Assembleia de Deus, para se preservar, ela, quando fala grupo, célula, pronto, o assembleano fica todo arrepiado e já pega a Bíblia na mão para dar bibliada na cabeça de alguém. É porque a cobertura espiritual do assembleiano é quem deve ser. Né? Pronto. Aí eles não têm uma pessoa que aí o que é que você faz? Hoje você tem igrejas, modelo de lideranças respeitada no Brasil, que trabalha com isso. Que foi o modelo de Poingyosho, Grupo Familiar de Crescimento. Que você não tem a doutrina, o modo da célula do G12, mas você tem a estratégia de pregar o evangelho. Você não tem ali aquelas questões de regressão, você não tem questão de líder sendo pastor daquela célula, você não tem nada disso. Você tem uma estratégia evangelística de pregar o evangelho. E está sendo semeada a palavra lá. E o pastor Robson tem usado isso aqui, que eu tenho percebido aqui na Europa, que inicia, né, digamos assim, os cultos nos lares e de repente ali perto ali nasce mais uma congregação onde está dando apoio a todos ali. Queridos, já estamos quase que chegando aqui ao término, porque a jornada do pastor, né, como já houve um escândalo um tempo atrás, que o pastor estava aqui na Europa, tirou uma foto aí em um lugar, né, digamos assim, turístico, parece que o pastor não pode, né, mas eu creio que o senhor deve estar de férias lá da congregação, porque o pastor tem férias, mas quem vai acompanhar a agenda do pastor aí, né? A agenda do pastor aí, o pastor não para, talvez trabalhe até mais que lá, porque lá tem uns dias na congregação, o senhor tem os seus liderados também que tem as suas funções dentro da congregação, mas aqui não, aqui o senhor está sendo liderado aqui e está acompanhando e continua fazendo essa obra, trabalho. Mas também trabalhando também lá, porque o senhor tem grandes responsabilidades também. Acompanhando tudo. Então isso é sensacional. Então, para a gente já ir quase aqui para o nosso final, eu gostaria que o senhor, né, deixasse aí um momento, talvez posso chamar de um devocional, mas um despertar pela palavra para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que são inscritos, que dentro desses 26 mil inscritos que temos aqui,
E esse projeto do Falando Sério Podcast começou exclusivamente voltado ao público evangélico, depois que houve uma abrangência maior para a classe empresarial, para atletas, políticos, empreendedores, né, e acabamos abrindo mais o leque para o Falando Sério Podcast. Mas o pessoal das antigas que acompanha ainda o Love Live, que fazíamos, né, louvor ao vivo, que foi no início, quando ninguém ainda fazia live, mas a gente teve a oportunidade de começar uma estrutura e tinha o Love Live todos os sábados, que era sensacional. Então, desde o início desse projeto, a grande maioria de muitos aí que acompanham são de evangélicos. Cheguei a fazer cobertura no Rio de Janeiro, do grande congresso da ADONEP, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, e lá eu fiz uma entrevista com um ex-padre que se converteu e virou pastor, que é o pastor Newton, que esse vídeo chegou a ter, eu acho que já bateu já uns 2 milhões de visualizações. Então, isso me trouxe também muitos seguidores, e esses seguidores de evangélicos. Então, eu gostaria, né, de receber da parte de Deus, usado pelo Senhor, uma palavra, e também os nossos inscritos ser abençoados e receber essa palavra aqui nessa noite. Eu queria deixar uma palavra para você. Quando Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, Paulo diz assim: ninguém despreze o fato de você ser jovem. Seja o exemplo dos fiéis e desperte o dom que há em você. Primeira coisa que as pessoas gostam de dar estigma, gostam de colocar um rótulo. Se você é novo, você é menino, não tem experiência. Se você é velho, já está velho. Ou seja, para as pessoas, ele vai ter sempre um ponto negativo para tentar desmotivar você daquilo para o qual o Senhor te chamou. E aí você precisa ter a consciência de algumas coisas. Primeira consciência: o que determina o seu valor não é a sua idade, é a sua confiança, é a sua consciência da missão que você tem para exercer aqui na Terra. Segundo, Deus nunca confia a alguém uma missão sem antes disponibilizar a esta pessoa as ferramentas que ele precisa para cumprir a missão. Vamos para a Bíblia? Quando Paulo diz a Timóteo: olha, meu filho, você tem o dom. E Paulo diz assim: você lembra quando eu impus as minhas mãos sobre você? Paulo está falando ali de 2 dons. Paulo está falando do dom ministerial, quando o presbitério coloca a mão sobre a cabeça de Timóteo. E Paulo está falando de uma habilidade do Espírito, que quando Paulo coloca a mão na cabeça de Timóteo, ele recebe. Ou seja, Timóteo, você já tem o dom para aquilo que você precisa para exercer a sua missão. E isso aqui é interessante, porque quando Deus chama Moisés, Deus diz assim: Moisés, eu apareci para Abraão como El Shaddai, mas para você eu apareço como o meu nome, eu revelo o meu nome para você, eu sou o que sou. Para quem conhece o hebraico, o nome próprio de Deus é Yahvé, um tetragrama hebraico composto de 4 consoantes. Deus não revelou o nome próprio dele para Abraão, um homem que tinha intimidade profunda com Deus, que foi chamado por Deus de amigo. Mas a missão de Moisés era tão espinhosa que ele precisava convencer um povo a sair do cativeiro. Era cativeiro, mas tinha tudo, tinha comida, tinha onde morar. E ele precisava convencer a Faraó a liberar a mão de obra. Aí Deus diz: para uma missão dessa, eu tenho que disponibilizar aqui a senha. E a senha é o meu nome. Você vai chegar lá e você vai dizer o meu nome. Quem vai fazer o povo acreditar em você é meu nome. Quem vai fazer Faraó saber que eu estou com você é o meu nome. Digita a senha, o resto quem faz sou eu. Deus estava dizendo para Timóteo: eu já dei a você a habilidade que você precisa para fazer a diferença. Timóteo tinha aproximadamente 40 anos, era um jovem. Timóteo tinha alguns problemas, inclusive de saúde, e Paulo lembrou: desperta o dom de Deus, não deixa morrer essa chama. A terceira coisa que você precisa entender é: você não precisa ser igual a ninguém para cumprir a sua missão. Interessante que quando Deus aparece para Moisés, Moisés diz: Senhor, eu sou gago. Aí quando Deus aparece de novo, Deus diz assim: eu continuo gago, Senhor. Moisés diz: eu continuo gago. Quando o Senhor falou comigo, eu era gago. Agora que o Senhor já me chamou, eu continuo gago. Ou seja, Deus não curou Moisés, mas Deus deu a ele a habilidade para ele fazer a diferença. Presta bem atenção. Talvez você esteja igual Timóteo.
Talvez você seja tímido. Timóteo era tímido. Talvez você tenha problemas de saúde. Timóteo tinha um problema sério estomacal. Talvez você seja um cara que não tenha aparência. Talvez você seja alguém que tem um histórico negativo. Mas o Senhor deu a você a habilidade. Então você não pode olhar ao seu histórico e nem às suas deficiências. Você tem que focar no seu chamado. Para que foi que Deus me chamou? E a outra coisa que você não pode esquecer é que Deus não precisa de você para fazer o que Ele quer fazer através de você. Grave isso. Deus não precisa de mim para fazer o que Ele faz através de mim. Deus conta comigo. Se eu não quiser, se eu for rebelde, Deus levanta alguém com habilidades inferior à minha e faz uma obra melhor do que eu. Porque no reino não é talento que faz a diferença. No reino é obediência, fidelidade e submissão. Tem gente que tem uma voz fenomenal, afinadíssima, uma memória surreal e incomparável, mas ele não é fiel, não é obediente, não é submisso, ele fica para trás. E às vezes alguém tem uma voz, uma taquarinha rachada, um pardalzinho, mas é obediente, é fiel e é submisso e consegue fazer a diferença. Não se esqueça, Deus não é refém de ninguém para cumprir o propósito que Ele quer. Deus escolhe pessoas. Cabe às pessoas que Deus escolheu acreditar no chamado. Então, talvez você esteja pensando, mas Deus disse que vai me usar, mas eu tenho vergonha de microfone. Pronto, seja bem-vindo ao mundo dos chamados. Eu também tinha vergonha de microfone. Ah, mas Deus disse que vai me levar às nações, mas eu tenho medo. Não tem problema. Deus sabe como lidar com isso. Deus já tem um plano para tratar isso. Deus já tem uma estratégia para te levar aonde as suas habilidades jamais te levariam, porque você está debaixo de uma palavra. E Deus estava usando Paulo e dizendo assim, Timóteo, você é jovem, você é tímido, você é doente, as pessoas não acreditam em você, mas o dom já está em você. Agora, interessante, o cara tem o dom, mas ele precisa despertar o dom. Está em você, mas você precisa despertar. Você precisa manter essa chama. Você não pode ouvir as pessoas. Você precisa cumprir o seu chamado. Existem pessoas que têm uma chamada de Deus e elas vão ser perseguidas e vão ser desacreditadas. Você está lembrado de Jesus? Ele chegou em Nazaré e não fez milagre, porque as pessoas olhavam e diziam, o filho de Maria, o filho de Maria, o filho de José Carpinteiro, chegou aí dizendo que é milagroso. E o texto diz, e Jesus foi embora, não fez milagre por causa da incredulidade deles, mas Jesus sabia quem ele era. Não deixe quem não tem visão matar o chamado que existe em você. Forte isso aí, viu? Reflita. Palavra forte. Eu peguei a minha parte aqui. Inclusive, eu quero aqui aproveitar e fazer aqui um aconselhamento aqui agora, ao vivo, que está o meu pastor aqui, que é o pastor Robson, e está o pastor Edivaldo. Eu tenho 16 anos que eu me converti. E eu jamais imaginaria que eu iria fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, porque eu achava naquele tempo, na época, que igreja era coisa para velho. E acabei me convertendo em um dia na Igreja Assembleia de Deus, uma das igrejas mais, digamos assim, tradicionais. Aí eu fiquei imaginando, Deus ele é que escolhe o nosso destino e escolhe o tempo e a maneira dele. E por alguns momentos, né, a gente vai para a igreja ali, novo convertido, 3 meses eu me batizei e depois a gente vem ali ajudando no som, depois eu passei a ser um auxiliar, depois obreiro, depois fui levado como diácono, diácono com o pastor Valdomiro, depois presbítero com o pastor Cleudson, e depois passei a dirigir congregação, e sempre ardeu no meu coração o chamado missionário. E por 2 congregações que eu passei como dirigente, eu acabei percebendo que eu não estava me sentindo bem ali, e eu fiquei preocupado com isso. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu falei, eu quero servir ao Senhor, mas eu não quero também ser pastor de 4 paredes, de estar ali na igreja recebendo aquele mesmo povo, indo ali na rua evangelizar 2 ou 3 e continuar ali.
E isso eu tenho orado e tenho pedido a Deus direcionamento, o que é que eu devo fazer, porque eu quero ser útil na obra e eu não tenho sido útil na obra. Estou aqui abrindo meu coração para as pessoas que me seguem, para as pessoas que acompanham o Falando Sério, e muitos que são evangélicos que vai acompanhar, pessoas da DEF e também os irmãos lá em Camaçari, que é algo sério para mim. E eu tenho conversado com minha esposa. Esse final de semana eu participei de uma imersão maravilhosa, que não foi algo de igreja, não foi algo assim de denominação, mas foi ensinado princípios, e esses princípios bíblicos. E isso me confrontou muito, e eu voltei hoje, eu passei o dia todo pensativo, dizendo eu preciso fazer algo mais para a obra do Senhor. Eu sei, e é algo particular meu, que Deus tem me proporcionado a fazer, e eu tenho feito nesses 2 anos, inclusive na obra missionária, mas é algo proposital entre eu e Deus. Mas eu sinto, né, que eu preciso fazer alguma coisa, e eu peço a Deus, Ele me deu o dom da comunicação. E eu preciso fazer algo também dentro desse dom da comunicação. Mas às vezes eu fico preocupado também. Ah, mas você se colocou à disposição para ser consagrado a algo na igreja ou numa igreja e você está abandonando o chamado, está deixando de lado o psicopado? Não. E às vezes eu fico preocupado com isso. O que é que o senhor me aconselha? O que é que o senhor pode falar para mim em termos desse sentimento? Estou aqui abrindo meu coração e passando direto, né? Eu poderia sentar num gabinete lá e conversar com o meu pastor, mas eu quero aproveitar que ele está presente, e o senhor, que eu tenho essa confiança também, e poder abertamente fazer essa declaração aqui. Toda pessoa que recebe um chamado de Deus vai viver essas crises. Porque é como um rádio que você está procurando o canal, a estação, e enquanto você não chega à estação certa, ele fica chiando. Você não consegue ouvir diretamente, claramente o que está sendo dito. Então você vai se aproximando para você conseguir chegar à sintonia. E quando você chega na sintonia, fica tudo claro. Então o chamado tem isso. Ou seja, você recebe um chamado, você tem toda aquela crise que são esse chiamento, essas vozes interior, essas vozes de pessoas próximas, essas vozes de sonho, de projeto que vai ficar ali, e em contrapartida o desejo de querer seguir aquilo. Esse é o primeiro ponto, e a pessoa não pode, porque quem tem um chamado não terá paz enquanto não se entregar a ele. A outra coisa que é preciso é que as pessoas precisam entender que para ser útil na obra de Deus, ele não precisa necessariamente ter uma função dentro da estrutura eclesiástica. Ele pode ter um cargo, mas ele pode ser útil no dom, naquilo que ele recebeu de Deus. Eu estava conversando isso com o pastor Robson esses dias. Ou seja, alguém pensa que para ser usado por Deus, ele tem que fechar a empresa dele para ir para a missão. E às vezes, como empresário, ele consegue mandar 20 missionários. E aí, muita gente não tem essa percepção. Ele acha que para ser chamado por Deus, ele tem que fechar a empresa, ele tem que ser enviado por uma igreja e ele tem que ficar dependente daquilo que é ortodoxo, daquilo que é, vamos dizer assim, o convencional. Não. Tem gente que ele tem uma chamada e ele vai fazer um trabalho fenomenal sem estar em loco, mas ele está segurando a corda de 20, 30, 40, 50 pessoas. Às vezes o camarada, por exemplo, o dom da comunicação, você consegue desenvolver um trabalho missiológico que você pode ter, e é necessário que haja isso, uma questão da supervisão pastoral, de ser intencional. Eu uso essa palavra quando eu falo de discipulado. Você não fazer para ver o que é que vai dar. Não, você saber fazer sabendo o que você quer atingir, aonde você quer chegar. Ou seja, a pessoa dizer, eu tenho o dom da comunicação. Então, orar sobre isso. Senhor, qual é a estratégia? Qual é o plano? Como é que eu posso fazer? Porque eu estou chamando isso de ministério. Os meninos da mídia na igreja, eu preguei agora na Convenção do Maranhão, e eu fiz um elogio aos meninos da mídia. E eu digo, esse é um ministério missiológico desse tempo. Porque daqui uns dias você não vai poder fazer o evangelismo mais como a gente sempre fez, na rua, nas praças, nos condomínios. Mas você, por exemplo, pode chegar na casa do camarada
através de um projeto bem feito, através da rádio, através da internet principalmente, através de um podcast, através de um vídeo bem feito, impulsionado, através de um... E isso pode estar atrelado, sim, a um projeto missionário da igreja. E isso pode estar atrelado a uma estratégia evangelística. Eu estava conversando até com o pastor Robson, que eu acho um absurdo as pessoas terem uma formação, estarem dentro das igrejas e não utilizar a sua formação para a proclamação do evangelho e para o serviço da igreja. Porque as pessoas têm uma coisa equivocada, que eu preciso dizer isso aqui, grave isso. Crente não tem vida secular. Não, na minha vida secular eu sou tal coisa e na igreja... Não, você não tem vida secular mais não. No dia que você aceitou Jesus, tudo que você tem é para a glória de Deus. Tudo que você é para o reino de Deus. Tudo que você é para glorificar a Deus. Que negócio é esse? Na minha vida secular eu sou médico, na minha vida cristã eu sou isso. Não, você é um médico missionário. Você é um médico que prega o evangelho. Você é um médico que vai para a missão. Você é um médico que se envolve na obra missionária. Você é um psicólogo que envolve na obra missionária. Você é um radialista que envolve na obra missionária. Você é um advogado que envolve na obra missionária. Você já pensou se todos os profissionais da igreja cristão tivesse com essa visão missiológica, que ele pode ser um missionário naquela área que Deus deu a ele a habilidade? Então, você pode conectar aquilo que Deus te deu como profissão, como missão, como habilidade e interligar isso ao processo missionário. Inclusive, eu oriento, por exemplo, você pode tirar férias missionárias. Você pega ali os 30 dias, você vai para a África. Nessa brincadeira teve um bocado de gente, agora mesmo a menina que está em Guiné-Bissau, o rapaz que casou com ela, com Dani, com a missionária Dani, que estava há 30 anos lá, ele foi passar férias missionárias. E ela disse que não queria casar, Deus tinha falado com ele, e de repente ele foi passar férias missionárias, casou. Está lá em Guiné-Bissau, saiu do emprego e deixou tudo, e foi lá para Guiné-Bissau, está lá fazendo um trabalho extraordinário. E ela disse para mim, pastor, a missão agora casada é outra, porque nesses países eles valorizam muito a questão da família. Então, uma pessoa solteira não tem a mesma autoridade para falar, porque a pessoa diz, sim, e cadê seu marido? E cadê sua família? E quem é seu marido? E por que você não casou? Né? Então, agora chega um homem que foi passar férias missionárias, foi impactado pela missão, casou e somou a missão. Junção, né, da missão. Né? Então, tem muita gente hoje com habilidades tremendas, que era para estar sendo útil no reino de Deus, e ele tá bitolado para ser usado por Deus. Tem gente que tá na cabeça assim, para ser usado por Deus ele tem que ser cantor, pregador e pastor. Quem foi que botou isso na cabeça das pessoas? E isso tem matado muita gente, porque você pode ser útil sem ser cantor, sem ser pregador e sem ser pastor. E você pode estar debaixo de uma autoridade espiritual, supervisionado por uma autoridade espiritual, você pode estar orientado por uma autoridade espiritual e você pode estar fazendo uma obra muito maior na área que você tem a vocação, sem precisar estar num púlpito pregando, porque na cabeça de pessoas é só pregando que você faz a obra. Aí fica um bocado de gente disputando o púlpito, enquanto o campo missionário está dizendo, cadê o missionário? É o varão da Macedônia. Passa a Macedônia, irmão. Ô, não vai pra Ásia não, vem pra cá. Eu confesso, viu, pastor Robson e o pastor Edivaldo, eu agora estou com meu coração descansado, porque é algo que tem me consumido por muito tempo ainda quando eu estava lá na Bahia, quando eu via alguns obreiros disputando por consagração, disputando por querer ser um pastor, por querer pregar, estar no púlpito, e às vezes eu me sentia aqui, às vezes até um pouco rebelde com o meu pastor Robson, porque eu já fui para a igreja propositalmente sem o terno, sem gravata, justamente para não ser chamado. Eu às vezes sento lá atrás e já fui chamado a atenção pelo meu pastor da congregação a qual eu faço parte, pastor Valdinei, a qual eu tenho um grande carinho, né, por ele, e eu ficava meio que perdido com isso, falei, o que é que está acontecendo comigo? Mas isso que o senhor falou aqui agora foi muito forte, porque realmente me traz agora a consciência de que eu posso ser muito mais útil do que ficar preocupado em estar falando, pastor Robson, eu quero pregar, eu quero tomar conta de uma congregação. Porque Deus me deu o dom, me deu o talento de poder, não só a voz, mas de ter a agilidade de conhecer e de me conectar com pessoas. E eu acho que nesses 2 anos que eu estou aqui, eu nunca fiz um evangelismo de rua.
eu preguei algumas vezes na igreja, mas também foi já para quem já era crente lá. Eu acho que esses 2 anos que eu estou aqui, eu consegui pregar a palavra para pessoas de forma individual e também de forma gravando alguns vídeos e pessoas que até aceitaram Jesus entre momentos ali só dentro de um carro, como aqui eu cheguei a fazer trabalho de Uber e tive a oportunidade de pessoas começar a falar e eu começar a falar de Jesus para essas pessoas. Então, eu acho que esses 2 anos eu já tive pessoas se convertendo através de uma conversa e eu levando a palavra para eles, acho que mais do que o tempo que eu estava pregando lá, eram os púlpitos nas igrejas lá em Camaçari. Eu digo que se as pessoas brigassem para pregar o evangelho, como elas brigam para ter cargos, a gente já tinha alcançado o mundo. Porque esse é o grande problema, a gente brigando por posição, brigando para pregar nos altares, ao invés de brigar para levar o evangelho. Eu tenho essa experiência quando eu era adolescente. O pastor fez o culto administrativo, não sobrou nada. Eu já pregava e o pastor não me botou em nada. Eu digo, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. Em vez de ficar zangado com o pastor, domingo, segunda-feira eu subi a escada, cheguei lá e disse, pastor, meu filho, tudo bem, tudo bem. Eu vim aqui saber do senhor se eu posso inventar meu cargo. Ó, eu tinha uns 13 anos, tinha sido batizado com 12 anos, 13 anos. Ele disse, como assim, meu filho, o cargo? Eu disse, pastor, eu quero criar um cargo. Eu não quero ficar sem fazer. Eu quero, terça-feira, ou era terça ou quinta, às vezes eu me atrapalho, eu conto isso no livro. Terça-feira eu quero evangelizar na cadeia. Quinta-feira eu quero evangelizar no hospital. E domingo à tarde eu quero evangelizar os centros de macumba da cidade. Ele olhou e disse, meu filho, repete aí. Eu digo, pastor, terça-feira ou era quinta, né, que eu às vezes eu me atrapalho na cadeia. Quinta-feira no hospital. E domingo à tarde no centro de macumba. Ele disse, você tem coragem, eu digo, debaixo da sua autoridade. Porque aí tem um detalhe. Tem gente que ele tem a ideia, ele tem o talento, mas ele não respeita a autoridade espiritual. Existe uma autoridade espiritual que precisa estar ciente e liberar a bênção sobre você. Porque olha que coisa linda. Deus manda o anjo na casa de Cornélio para dizer a ele, para chamar uma autoridade espiritual para explicar a ele. Porque o anjo já não explicou tudo. Né? Porque Deus teve que mandar um homem orar por Paulo. Quer dizer, o próprio Deus que apareceu não podia dizer, eu sou contigo, quebra tudo, vai que eu sou na tua vida. Deus disse, não, eu já falei com Ananias para vir aqui orar por você. Então você tem que respeitar a autoridade espiritual. Aí ele disse para mim assim, sim, meu filho, e como é? Eu já sabia que a Assembleia de Deus tem essa resistência com G12 por causa de 12. Eu, em vez de botar 12 adolescentes, eu digo, eu arrumei 10 adolescentes, pastor. Porque 10 a Assembleia de Deus libera, 12 que é o problema. Aí eu digo, eu arrumei 10 adolescentes pra gente ir evangelizar. Irmão, eu nunca vi uma coisa daquela. Eu chegava na delegacia de Valença, que era tipo presídio, a delegacia, as pessoas ficavam presas, e o delegado doutor Antônio, ele usava um óculosinho aqui na ponta do nariz. Quando eu chegava, ele dizia assim, pastorzinho, a delegacia é sua. E eu acreditava. Eu pregava naquela delegacia, parecendo que eu estava pregando em um congresso de milhões de pessoas. Daqui a pouco, na quinta-feira, ou era na terça, eu ia para o hospital de Valença, chegava lá leito por leito. Nunca tive problema, porque eu chegava, eu não ia pregar religião, eu ia falar de Jesus, eu ia orar pelas pessoas. E domingo à tarde, eu ia nos centros de macumba. Eu fui no maior que tinha, que era muito grande. Os meninos dos 10 só foi 5, dos 5, 2 desistiu no caminho, só cheguei com 3. E dos 3, 1 desistiu, eu fiquei com 2 e 1 foi fazer queixo o pastor que eu ia morrer, porque eu entrei e preguei o evangelho. Aproveitei que todo mundo estava lá e preguei o evangelho. Olha que coisa interessante, enquanto os caras estavam brigando para poder ver quem pregava melhor nas congregações e nos congressos, eu estava pregando na cadeia, no hospital e no centro de macumba. Interessante, você não viu, mas o Deus que escreve a minha história estava lá. Então eu não preciso que ninguém me veja o que eu estou fazendo para Deus, eu preciso estar debaixo da mão dele e respeitando a autoridade. Depois, na cidade, o tráfico dominou a cidade. Aí já era outro pastor. Aí eu fui ao pastor e disse assim, pastor, eu quero criar uma equipe. Essa equipe tem até hoje, em Valença. Ele disse, como é a equipe? Eu digo, chamados da última hora. Ele disse, como é essa equipe? Eu digo, a gente vai orar de 12 a 1 da manhã. E de 1 às 2 a gente vai nas bocas de fumo, onde ninguém entra, para pegar esses meninos que tá lá drogado e pregar o evangelho. Meu filho, isso é perigoso. O pastor já tá tudo esquematizado. Tem um menino que já foi liberto, sabe onde é as bocas de fumo, tudo. Eu já conversei com ele, já tá tudo no esquema. Eu só preciso da sua bênção. Tá autorizado. A gente ia pra igreja, orava de 2 a 1 da manhã. 1 da manhã a gente ia pras bocas de fumo. Eu tive pregando em Valença um tempo atrás, encontrei um missionário dando uns gritos doidos lá. Quando terminou, ele disse assim, foi você. O cara tinha sido um que tava no beco com a arma. Quando eu cheguei, ele disse, bora, rapaz, não vai entrar aqui não. Eu digo, não vai entrar o quê, rapaz? Você mandou até agora, quem vai mandar aqui é Jesus. Agora eu preguei o evangelho pro cara. O cara disse assim, pastor,
eu não entendi nada que você pregou, porque eu estava chapado. Inclusive, o senhor correu risco, porque ali eu estava disposto a tudo. Mas teve uma coisa que me impactou. Como é que esse menino, em vez de estar dormindo, está aqui pregando o evangelho para mim? Aí eu saí, procurei uma igreja, hoje eu sou um missionário aqui, estou pregando o evangelho. Quer dizer, então, se você que está me ouvindo se submeter a Deus, a sua autoridade espiritual, e disponibilizar a ele, dizer, eu tô com essa ideia, me oriente, eu tenho essa perspectiva, eu tenho esse dom, eu tenho esse talento, e você for canalizado, às vezes você consegue fazer uma obra que vai alcançar muito mais vidas do que ficar tentando disputar espaço e fazer o que todo mundo faz. Sensacional. E teve aqui o pastor Alfredo, né, que ele foi o meu pastor quando eu fui consagrado a diácono, ele esteve aqui na minha casa, a qual deixo meu abraço aqui, o pastor Alfredo. Foi uma Meu honra amigo, muito conheço. grande, um paizão ali, viu? É bem parecido com o pastor Robson, até na forma física também. E eu lembro que nesse momento eu peguei e confessei para ele, falou, pastor, eu gosto de servir, eu tô aqui para pegar uma água aqui para um pregador, para ajudar no som, pegar uma cadeira, alguma coisa. Ele falou, Morivaldo, ele me falou uma palavra que na hora eu falei, tenho que atender. Ele falou, quem deseja o psicopado, boa coisa deseja. E eu atendi, e foi até um chamado do próprio pastor Valdomiro, e falou assim, como é que tá Morivaldo lá, vamos consagrar ele. Então eu peguei e aceitei, e fui, e aconteceu de forma natural. Mas eu vi nos bastidores, que sempre tem o pente fino, né, para ver quem vai, e era aquela guerra, aquela coisa, aquela confusão. Eu falei, meu Deus, por que isso? Se o campo é tão aberto, é tão grande, por que as pessoas é assim? Então isso não é de hoje. Nesses 16 anos isso tem me incomodado. Mas é de fato, isso é sensacional, isso que o senhor compartilhou aqui. Para a minha vida eu recebo essa palavra. E aqui na presença do meu pastor. Que é que o senhor falou, né? Eu preciso, né, congregar, eu preciso respeitar a minha liderança. Se eu quero liderar alguma coisa, eu tenho que ter um que me lidere. Então, isso é sensacional. E ser orientado, porque às vezes o cara tá com a ideia e quando ele compartilha com a autoridade espiritual já tem ali os caminhos. Rapaz, faz desse jeito, tô precisando aqui. Exatamente tem uma coisa que Deus me direcionou e não tinha pessoa com isso aqui, então vá por aqui. Vai. Ou seja, a autoridade espiritual, eu digo sempre, pastor não é dirigente de culto. Dirigente de culto, você pode pegar uma pessoa ali e botar para dirigir. Pastor é autoridade espiritual. Hoje tem umas ovelhas autônomas. E ovelha autônoma é um perigo, porque ele quer seguir carreira solo. Então, carreira solo no reino de Deus é igual morte espiritual. Não existe carreira solo no reino de Deus. No reino de Deus é submissão. No reino de Deus tem alguém que Deus colocou para liderar e liberar o seu ministério. Naquela área que Deus te chamou. Eu digo sempre, ninguém chega a lugar algum sozinho. Então, todo mundo que chegou teve alguém que canalizou, que orientou, que mentoriou. Essa palavra mentoria, que é igual a discipulado com algumas nuances diferentes, mas tem a mesma perspectiva. Sensacional. Pastor, dia 25 ele não vai estar lá no Rio de Moura, não? Aniversário da igreja lá. Quem sabe? Quem sabe? O pastor ele deixa assim, né? No segredo. Mas tomara que seja, viu? Que a congregação a qual eu faço parte lá seria uma honra. Nesse primeiro ano da ADEF do Rio de Moura seria uma benção. Mas, pastor, sei, né, dos seus compromissos, do seu tempo aqui na Europa, acompanhado desse grande homem de Deus. Então, já para não estendermos muito aqui, talvez algo que eu não perguntei para o senhor, talvez algo que eu não coloquei aqui à mesa, mas eu sempre faço com os meus convidados a pergunta que eu não fiz, mas que o senhor gostaria de compartilhar com os nossos inscritos para a gente chegar aqui ao nosso final. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado de estar de volta aqui à Europa e cooperar com o trabalho de Deus que está sob os cuidados do pastor Robson, sua esposa, a pastora Norma, seus filhos, o Jefferson, o Samuca, né? E toda a equipe de pastores, os pastores regionais, os superintendentes e todos que estão envolvidos na obra de Deus. Eu gostaria de dizer uma coisa que você deixe isso muito claro na sua vida. Seja útil com o dom que Deus colocou em suas mãos. Permita-se ser pastoreado. Seja ensinável. Porque tem gente que não é ensinável. Tem gente que é igual a Apolo.
prega muito, mas não conhece um detalhe. Só que no caso de Apolo, ele era ensinável. Ele aceitou Priscila e Áquila, levar ele para casa e dizer, meu filho, você prega que não é bênção. Mas tá faltando um negócio aqui que tá fazendo a diferença. Você só conhece o batismo de João, tá faltando você conhecer o batismo com o Espírito Santo, que a gente aprendeu de Paulo. Observe que Paulo, quando escreve o texto da ceia, ele diz, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. A gente tem uma missão. Essa missão, eu vou usar uma colocação aqui, não me interprete mal. Não existe time de futebol com sucesso se não os jogadores não aprender a trabalhar em equipe. Não adianta você contratar uma estrela se os outros não entendem o que é aquilo ali. Então, o atacante, para a bola chegar nele, tem que passar pelo meio de campo, tem que passar pelo zagueiro, tem que passar pelo lateral, que todo mundo entende que tem um lá na frente que a habilidade dele é fazer o gol. Então, é um esporte de equipe. Por que tem time que tem estrelas e não ganha nada? Porque tá todo mundo ali, eu. Não funciona. No reino de Deus, é uma missão em equipe. Nós somos um corpo. Então, a mão não é mais importante que o pé. O coração não é mais importante que o rim. O mais importante no corpo, que dá o equilíbrio, que manda tudo, é a cabeça. E o cabeça não é a gente, é o Senhor. O resto, cada um tem uma função. Então, se adapte. Aceite. Você é o dedinho do pé? Aceite. Não queira ser o polegar, não. Não vai dar certo. Você é o dedinho. Você é o equilíbrio. Você é o que Deus queria que você fosse. Só falta você se entregar aquilo que Deus tem para a sua vida. E não se esqueça, não dê desculpa, porque Deus sabia quem era você quando lhe chamou. E mesmo assim, lhe chamou. Sensacional. Bom demais, eu poderia estender um pouco mais aqui, falar da política no Brasil, falar da situação do Brasil, mas hoje não, porque aí teria que ser um outro podcast, porque o pastor aqui gosta, viu? Eu tenho acompanhado, né, alguns vídeos e não, se a gente for falar agora de Bolsonaro e Trump, aí a gente... Não, deixa quieto, porque hoje foi a posse, Bolsonaro não pôde ir, mas vamos deixar quieto. Pastor, gratidão, tá bom? Por sua disponibilizado esse tempo de vir aqui e compartilhar conosco da sua sabedoria, da palavra, de tudo que o senhor tem vivido, e eu sou muito grato, tá bom? Pela amizade, por poder conhecer e por poder compartilhar. Eu sempre digo, entre 8 bilhões de pessoas na Terra, todos que eu tenho o prazer de poder conhecer e ter acesso, é por um propósito. Então, Deus tem me colocado, né, sobre o alcance do acesso da minha vida a pessoas maravilhosas, o senhor é uma delas, e eu sou grato a Deus por poder conhecer e poder compartilhar aqui dos nossos inscritos desse momento maravilhoso aqui em Portugal. Tivemos lá no Brasil, né, no podcast lá no Brasil. Quem for procurar aí no episódio vai ver que tem aí no nosso canal. E agora um novo episódio aqui direto de Portugal. Bom, Morivaldo, muito obrigado. Estou à disposição. Estou à disposição para quando precisar. E hoje no mundo da internet, hoje tudo fica fácil, estou à disposição, como estou à disposição da ADEF, do pastor Robson e do trabalho do Senhor aqui na Europa. Que Deus te abençoe sua casa, sua esposa, sua filha, sua missão e aquilo que Deus confiou a você. Deus abençoe. Amém, amém. Grande abraço, meu povo. Para quem não assistiu na íntegra, volta lá do início e assiste aí por completo esse bate-papo aqui com o pastor Edivaldo Filho, diretamente de Portugal, no Falando Sério Podcast. Aproveitar para agradecer ao reverendo, meu pastor Abraham Robson Ferreira, que está aqui também acompanhando o pastor Edivaldo nessa missão. Não só na missão de estar aqui no programa hoje, mas nessa missão dele estar aqui na Europa, fazendo essa obra maravilhosa. Gente, beijo no coração, obrigado. Subscreve, compartilha aí e comenta e segue pastor Edivaldo Filho. Qual é o Instagram lá? É PR Edivaldo Filho _novo, porque tem o PR Edivaldo Filho oficial, que o inimigo se levantou aí por causa dos posicionamentos, não tá ativo, mas não tá ativo. Então o meu é PR Edivaldo Filho _novo. Então pronto, tá aí. Tentou calar o pastor, mas tem o novo. Então vai no novo aí, que você acompanha aí a trajetória e os trabalhos que ele tem feito aí, que tem sido bênção para milhares e milhares de pessoas. Deus abençoe, pastor. Amém. Obrigadão.